Oi, eu sou a Hermetista e eu continuo aqui com a leitura. Para entender o Caibalho, parte 1, premissas. Vamos lá. Capítulo 1, na página 27. A filosofia hermética, suas principais características e seus paralelos com a sabedoria de outras tradições, ideias gerais sobre o conhecimento filosófico no Antigo Egito e as premissas de O Caibalion. Começaremos por falar um pouco sobre Hermes Trismegisto. Desde onde se tem notícias da existência desse enigmático hierofante egípcio? Ele parece, em alguma forma, relacionado simbolicamente ao deus Thoth, como se sua imagem e a do deus que o precede em muito na tradição egípcia, em certo ponto, se aproximasse e se confundissem. Não era raro, em muitas tradições do passado, incluir o panteão aquele ser humano especial que causou tanto impacto em sua cultura. Na nota sobre Hierofante. Hierofante é, literalmente, aquele que explica as coisas sagradas. Era um nome dado a sumos sacerdotes do Egito e na Grécia. A Índia e o Egito. É interessante constatar isso. Guardam certa semelhança no fato de serem civilizações repletas de deuses e onde tudo é tomado como sagrado. E existem, no meio de todas essas divindades dos respectivos panteões, seres intermediários entre os deuses e os homens. São seres humanos, mas de alto grau, que comunicam os dois mundos como pontífices, em seu original significado como aquele que ergue e mantém pontes. Os rishis indianos são também seres humanos quase divinos, pontes entre os dois mundos. Narada Muni é um bom exemplo disso. Aqui a nota sobre os rishis. Rishi, grande sábio. Segundo a tradição védica, foram os rishis que compuseram os hinos dos Vedas. E Narada Muni é, de nota, mensageiro dos deuses, autor de vários textos védicos. Assim, indianos e egípcios vislumbravam em seu panteão uma continuidade, desde o homem até Deus. Ainda sobre Hermes Trismegisto, do ponto de vista histórico, hoje, parte significativa dos historiadores duvida de sua existência histórica. Consideram que talvez tenha sido um nome genérico para vários sacerdotes, hierofantes e sábios, o que não é impossível, pois era comum acontecer de o nome não pertencer a um único personagem, mas a uma série deles. Mas recorro ao preceito cristão: pelas vossas obras vos reconhecerei, para endossar
meu pensamento de que deve ter havido um ser de fato especial, pois o impacto da pegada histórica corresponde ao peso e à estatura do caminhante que por ali passou. O hermetismo há de vir por senso e lógica de um homem do tamanho daquela tradição, complexa, delicada, profunda e com impacto milenar no curso da história humana. Pela lógica, deve ter havido uma série de Hermes Trismegistus, entre aspas, porque se trata de um nome genérico. Hermes significa fechado, secreto. Trismegistus significa aquele que é 3 vezes iniciado, 3 vezes sábio. Mas também deve ter havido um ser humano que foi o grande mestre de toda essa série de personagens. Porém, não vou me alongar aqui na descrição dos documentos e papiros relacionados ao aspecto histórico do hermetismo. Para aquele que se interessa pelo assunto, posso recomendar uma conferência feita por mim, disponível no canal da Nova Acrópole no YouTube. Tem o endereço aqui, youtube.com/Nova Acrópole, que aborda a Tábua de Esmeralda. A primeira parte dessa palestra é dedicada exclusivamente aos dados, aos documentos e às hipóteses levantadas pela investigação histórica de nossos tempos acerca de Hermes Trismegisto. Temos por hábito dizer, quando uma coisa está muito bem vedada, que ela está hermeticamente fechada, certo? Curiosamente, este nome provém através dos tempos da visão popular sobre os mistérios herméticos, em relação de seu grande zelo com o conhecimento, de qual modo que só será transmitido àquelas pessoas que possuíam base moral sólida para portá-lo. Aqui a nota sobre a palavra hermetismo diz tradição de conhecimento cuja origem é atribuída a Hermes Trismegisto, um hierofante. É complicado compreender e aceitar esse tipo de cuidado em nosso contexto atual por conta da nossa vaidade intelectual. Parece ser uma restrição egoísta de acesso ao conhecimento. Platão também tratava dessa necessidade. Dizia ser melhor a ignorância absoluta que o conhecimento em mãos inadequadas. O conhecimento exige moral que salvaguarde seu uso. A tradição hermética, tratada em O Caibalion, possui um aforismo famoso segundo o qual os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento. Então, trata-se de um conhecimento transmitido realmente de boca a ouvido, de mestre a discípulo, com todo cuidado necessário para que não se tornasse algo como uma faca afiada nas mãos de uma criança. Há um fato digno de atenção, a retomada do interesse pelo hermetismo na época do Renascimento. Aliás, às vezes até antes do Renascimento podemos observar esse interesse, pois havia relação muito estreita entre a alquimia medieval e o hermetismo.
Segundo se sabe, não era raro os construtores de grandes catedrais, as que pejorativamente conhecemos como góticas, estivessem ligados à chamada arquitetura real ou arquitetura sagrada, ramo da alquimia que, com todo o restante desta arte, era pouco mais que hermetismo prático, encoberto para passar despercebido ante os olhos vigilantes da rígida teologia medieval. Para ilustrar aspectos do hermetismo na Renascença, chamo a atenção para o famoso mosaico da Catedral de Siena, na Itália, onde se pode ver a figura de Hermes ensinando a ninguém menos que Moisés. Então, aqui no livro, na página 31, tem uma imagem belíssima, curiosa, colorida, inclusive, mostrando um sujeito vestido bem com roupas como se fosse um sacerdote mesmo. Símbolos aqui com umas placas e livros ensinando e olhando aqui, passando os conhecimentos desse livro para Moisés, aparentemente. O sujeito que parece ser o Hermes está usando um chapéu, roupas como se fosse um sacerdote, bastante tecido, adornos, capa. E se sabe que poderia ser Hermes por conta da descrição que está nessa imagem, né? Está escrito Trismegistus. Na nota, Hermes Trismegistus, atribuído a Stefano de Giovanni Duomo de Siena. Olha a data, 1488. Na legenda, sob a figura central, lê-se Hermes Mercurius Trismegistus, contemporâneo de Moisés. Uau! Quase 600 anos? Por aí. 500 e poucos anos essa imagem nessa catedral mencionando o Hermes. Mas quando será que ele existiu realmente? O Corpus Hermeticus parece ter vindo ao conhecimento público traduzido para o grego, provavelmente por uma demanda da famosa Biblioteca de Alexandria, por volta dos séculos 2 a 4 depois de Cristo. Mas aí surge a questão: ele veio à tona ou foi criado neste momento? Parte dos pesquisadores responsáveis pela ciência histórica de nossos tempos crê que esses documentos que vieram a compor o corpus foram concebidos nesse mesmo momento em que foram redigidos. Mas uma coisa é indiscutível: ainda que tenham sido redigidos em grego nesse contexto, sendo essa a sua forma escrita mais remota, já localizada, seus conhecimentos transmitidos via oral
provavelmente não nasceram ali, mas seja como for, o fato é que um conjunto de textos herméticos começou a circular muito secretamente pela Europa nos séculos 3 ou 4, e mais tardiamente ainda surge um material chamado Tábua de Esmeralda, que passou a circular por volta do século 7. Hoje, já não é surpresa para ninguém o fato de que a alquimia medieval, praticada secretamente em diversos pontos da Europa durante a Idade Média, fosse voltada sobretudo para textos de origem hermética. A transmutação do chumbo em ouro, real ou fictícia, não deixava de ser um símile para a transmutação real do homem em chumbo em homem de ouro. Do homem de chumbo em um homem de ouro, ok? Ou seja, da busca hermética pela sabedoria. Lapidação, né? Mas a fachada de químicos ambiciosos por ouro era bem mais tolerável pela vigilância atenta da Igreja medieval que qualquer forma de busca metafísica, ou seja, era uma espécie de interface possível, ainda que não destituída de pesados riscos. Esse conhecimento, então, começa a florescer na Europa, pouco antes do início da Idade Média, e ganha grande impulso na época do Renascimento. Em 1460, o mecena Cosme de Médici recebeu das mãos de um monge vindo da Macedônia uma cópia do Corpus Hermeticum, que continha 14 dos 15 tratados da coleção original. Marcílio Ficino o traduziu para o latim em 1463. Temos a nota sobre Cosme de Médici aqui, banqueiro e político do século XV, fundador da dinastia dos Médici, grande mecenas da filosofia e das artes em Florença, no Renascimento. Foi o fundador da Academia Platônica de Caregi ou Caregui. Depois, a nota sobre Marcílio Ficino ou Ficino, filósofo italiano que, ao lado de Giovanni Pico della Mirandola, está entre os maiores representantes da filosofia renascentista italiana do século XVII. Aqui temos o nascimento da chamada Academia Platônica de Florença, que, além de platônica, possuía grandes interesses em conhecimentos antigos em geral, vivaz e amante da verdade, assim como seu patrono, voltava a promover o ofício de rastrear o conhecimento deixado para trás, nos meandros da história. Tudo isso foi basicamente facilitado pela chegada nas cidades, estados italianas, de comentários trazidos de Constantinopla, Bizâncio, relacionados ao hermetismo. Por exemplo, graças ao contato intenso havido na época que precede a invasão dos turcos otomanos, assim, o que havia sido esquecido no Ocidente, em outras terras continuava vivo,
Destaca-se aí a figura misteriosa de Jorge Gemistos Platon. Jorge Gemistos Platon, sábio bizantino neoplatônico que aporta em Florença com a comitiva do imperador bizantino João VIII, paleólogo durante o famoso concílio de Basileia, Ferrara, Florença, e tem influência decisiva sobre Cosme de Médici e na criação da Academia Platônica de Florença. Trata-se de uma história extremamente interessante, mas que foge ao objetivo desse pequeno livro, voltado a um assunto correlato, mas não idêntico, referências históricas de pensadores que fazem menção aos textos herméticos. Segue então a lista. O primeiro é o Lactâncio 240 a 320 depois de Cristo. O segundo é o Clemente de Alexandria, de 150 a 215 depois de Cristo. Santo Agostinho, de 354 a 430 depois de Cristo. Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Alberto Magno, 1206 a 1280. Roger Bacon, 1214 a 1294, que o chamava de pai dos filósofos. Recentes traduções de textos encontrados na biblioteca de Nag Hammadi, Códice VI, 6, contém ao menos 3 escritos inéditos pertencentes ao Corpus Hermeticum. De nota aqui, diz Nag Hammadi. Essa biblioteca, a nota diz textos gnósticos do cristianismo primitivo até 325 depois de Cristo, descobertos por um camponês em 1945. Uau! São parte do texto, então, um discurso sobre Ogdode e a Enéada. Ogdode e a Enéada. É um discurso. Prece de ação de graças, fragmentos do discurso perfeito, de Asclépio, com comentário manuscrito. Asclépio, de 21 a 29, fragmento do discurso perfeito. Pode-se dizer que o Kybalion se apoia muito nos preceitos da Tábua de Esmeralda e também em reflexões sobre alguns dos livros do Corpus Hermeticum, como o Poimandres, o Discurso Universal e o Discurso Perfeito. São sintetizadas a partir desse corpus, ou coleção de textos, 7 leis universais, as quais deveriam reger, com todos os inúmeros desdobramentos, todas as realidades do universo manifestado nos 7 planos, do mais concreto ao mais sutil. Cada lei é muito apropriadamente comentada, dando a entender que o seu autor
que trouxe esses textos a público em 1908 deve ter recebido alguma assessoria de pessoas mais habilitadas que ele próprio para a interpretação do modelo de pensamento do Antigo Egito. Aqui a nota que fala sobre o seu autor é o William Walker Atkinson, como já citado. Ok. Talvez essas pessoas fossem ligadas à teosofia, movimento que foi contemporâneo ou a outra linha qualquer, mas é certo que conheciam bem o delicado terreno sobre o qual pisavam. É certo que existem várias chaves para a interpretação de um texto simbólico e alguma delas pode ter a ambição de esgotar sozinha todos os seus significados. Esse campo da interpretação simbólica exige seriedade, muito critério, sensatez e, sobretudo, boa dose de humildade. É como se fosse um tarô. Helena Blavatsky, pensadora brilhante do século XIX, diz: o mito legítimo tem pelo menos 7 portas e 7 chaves. E é possível constatar isso. Apresento nesse sentido um desafio ao leitor. Leia um livro de caráter simbólico e grave a data em que o fez. Daqui a 10 anos leia o mesmo livro de novo. Se você, nesse meio tempo, tiver amadurecido como ser humano, aperfeiçoando o seu caráter, o domínio do seu temperamento e a prática de valores, o livro vai se parecer outro. Recomendo, inclusive, que guarde o mesmo exemplar para não achar que está lendo outra tradução e que naquele livro, lido há 10 anos, não havia nada como isso escrito. Havia sim. Está lá, marcado por você. É impressionante como abrimos portas externas quando abrimos portas dentro de nós. Quanto mais dentro, mais fora. Esse é um princípio bastante curioso e que se verifica de fato na prática da nossa vida, enquanto crescemos como seres humanos. Tem mais 2 imagens aqui nessa página 36 e na 37 que acabei de ler. Uma é uma face, um busto de uma estátua, cópia de uma erma de mármore grega datada de um período entre 450 a 425 a.C., AC. Metropolitan Museum of Art de Nova York. Não diz de quem é esse rosto, mas poderia ser de Hermes? Um semblante de um senhor com barba comprida. E na outra página temos uma ilustração de uma representação do que seria a Tábua de Esmeralda, da obra Amphitheatrum Sapientiae Aeternae Solius Verae, 1595, de Heinrich Conrad, médico, filósofo hermético e alquimista alemão. Heinrich Conrad. Agora falei um pouco mais aproximado. Alguns dos princípios do Kybalion foram retirados da Tábua de Esmeraldas. Essa imagem é difícil de descrever, parece uma imagem com uma paisagem
mas com um texto no meio que parece ser como se fosse um morro por dentro, com um texto ou um vulcão, e em volta vegetação, morros, casas e pessoas. Colorido, bem colorido. Então, além do Corpus Hermeticum, também se diz que o chamado Livro dos Mortos do Antigo Egito teria sido feito sob profunda influência de Hermes Trismegisto. É importante abrir aqui um parênteses para entender um pouco melhor em que consistia o Livro dos Mortos do Antigo Egito, que não possuía na realidade esse nome e ficou posteriormente conhecido como o Livro da Saída da Alma à Luz ou Livro da Oculta Morada. Não se trata de um livro propriamente dito, mas de uma coletânea de papiros com conhecimentos e preceitos sobre o que acontece com o homem após a morte, feitos por encomenda para vizires, escribas e altos funcionários da hierarquia egípcia. Acerca desse tema, os egípcios tinham uma visão. Ainda a possuímos na memória, embora não mais na prática, de que um dos maiores males do homem é o esquecimento. Não adianta conhecermos muitas instruções se, ao chegar o momento da morte, por medo, esquecermos tudo que nos foi ensinado a respeito do processo que deve ser enfrentado. Assim, cada vez que uma pessoa de relevância e posses sentir necessidade de relembrar, para garantir que não perderia a memória de orientações tão necessárias para guiar seu deslocamento no além, mandava escrever as ações importantes que teve na vida em seu livro dos mortos pessoal, e ainda o que deveria fazer na presença dos deuses após deixar o corpo. O Livro dos Mortos, é bom lembrar que algumas edições da obra trazem uma bela introdução assinada por Carl Jung, pai da psicologia analítica, uma vez que se tratava de um dos seus livros prediletos. Contém uma série de vinhetas que são uma compilação de vários papiros, tal como o papiro de Ani, o papiro de Nu e outros, encontrados em múmias de algumas delas de escribas, com histórias similares, sempre com base na conduta moral dos falecidos. Era muito importante que o morto se lembrasse dos atos praticados em vida na hora da pesagem do seu coração, momento em que teria de fazer a confissão negativa, implorando ao seu coração que não depusesse contra ele ante a balança de Maat, e recitando os crimes e as faltas que não havia cometido. Aqui na página 39 temos mais uma imagem, e essa egípcia, papiro de Hunefer, no qual se mostra a pesagem do coração do morto ante a balança de Maat, deusa da justiça. Novo Império, 19ª dinastia, em 1275 a.C., Tebas, Egito. Encontra-se hoje no Museu Britânico como documento no EA 9001.
aqui uma imagem que parece, sim, vários seres egípcios, né, num ritual aqui, bem interessante. Alguns estão sentados, outros estão de pé, mais na frente. E tem um deles que parecem alguns aqui fazendo a pesagem numa espécie de balança de equipamento que simboliza, né, a justiça. Por hoje vamos parar por aqui e continuamos no próximo, na página 40.